Eu vou apresentar aos irmãos um outro fundamento extremamente importante para a vida cristã, que é a oração. O ofício mais sublime que o cristão possa exercer, o meio de graça que o cristão possa viver, é a oração. É a oração. O Senhor Deus, Ele pode falar conosco de inúmeras maneiras, amado, de inúmeras maneiras. O fundamento principal é a sua palavra, mas o Senhor, Ele fala por meio de sonho, revelação, usando pessoas, a natureza. Ele tem os seus meios, os seus recursos, teofanias, mas o único recurso, o único elemento, a única base que Deus deixou para o ser humano se comunicar com Ele é a oração. Isso aqui é extremamente solene, que nós não podemos desprezar isso. O apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz para Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus. É a Deus. E o meio que nós temos de nos apresentar a Deus é por meio da oração. Se nós não oramos, se nós não nutrirmos, se nós não exercitarmos a oração, nós não vamos nos apresentar a Deus, amado. Você nutre expectativa? Sim. Há ansiedade? Sim. Você quer obter uma resposta? Sim. Você quer ter êxito? Sim. Mas eu não estou falando da sua namorada. Eu não estou falando da sua noiva. Eu não estou falando da sua futura esposa. Eu estou falando de Deus, amado. Eu estou falando do Senhor Deus. Eu estou falando do Todo-Poderoso de Jacó, do Criador do céu e da terra. Oração é relacionamento com Deus. Oração é intimidade com Deus. Oração é a simbiose do Criador com a criatura, mano. Apresente-se a Deus. Paulo está, numa certa medida, incentivando Timóteo a nutrir uma vida de oração. Um relacionamento exaustivo de oração. Olha o que o Salmo de número 95, versículo 2, ele vai dizer: apresentemos-nos ante a sua face, ante a presença de Deus, aleluia. Quando nós estamos em adoração, em oração, nós estamos ante a presença do Senhor. A Bíblia garante que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Quando um crente, quando Lázaro de fato escreveu aquilo ali, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, é verdade. Porque ele sabe que no meio da adoração, o Senhor ali está. Ele sabe que no meio da oração, o Senhor está a ouvir o seu clamor. Glória. Entenda, a sua oração não cai por terra. A sua oração não vai ao vento. A sua oração não é para a parede. A sua oração não é para homens como aquele publicano. Não sou como esse homem. Ele estava exercendo o ofício da oração. Todavia, a oração dele não era para Deus, era para o homem. Por isso, quando nós oramos, nós estamos se apresentando a Deus. Aleluia. Então entenda, quando você se conecta, quando você se ajoelha, oh glória, quando você está na igreja, aleluia, quando você está na rua, andando, e o Espírito Santo, oh glória, ele move seu espírito, é Deus se relacionando com você, e você com ele, aleluia. Glória, glória, glória. O ministério da oração. Aleluia. Um obreiro aprovado é um homem de oração. Uma obreira aprovada é uma mulher de oração. Que ela ora pelo seu marido, ela ora pela sua casa, ela ora pelo seu filho, ela ora pelo seu bairro, ela ora pelo país, ela ora por enfermidade, pessoas, ela quer que Deus opere, porque ela sabe que Deus é vivo. A oração, o ofício da oração. O mestre ensinou, quando tu orares, quando ele diz isso, ele está sugestionando que você vai orar. Ele está sugestionando, indicando que há a possibilidade, ou melhor, o fundamento que você vai orar. Tu, quando orares, há um momento de oração. A Bíblia diz que há tempo a todas as coisas. E nós não podemos deixar, ô Luiz, a oração. A oração é falar com Deus. Quem ora tem intimidade com Deus. E quem fala constantemente com Deus,
Deus falará com ele. Porque é um relacionamento. Oração é um exercício de resistência, porque ele passa pelo crivo da perseverança. Os apóstolos disseram: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Só valentes permanecem em oração. Só guerreiros permanecem em oração. Só valentes permanecem de joelho orando a Deus. Só valente como Elias, Daniel, Jeremias, Ezequiel permanecerão orando ao Deus do céu, ainda que ele não veja, ainda que ele não veja nenhum sinal, mas ele sabe que Deus está ouvindo. Ele sabe que Deus há de atender o seu clamor. Aleluia. Elias subiu, está orando. Ele está orando. Vai chover. O que tu vê? Não vejo nada. Ele está orando. O que tu vê? Não vejo nada. O que tu vê? Não vejo nada. Pela sétima vez, o que você vê? Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão do homem. Aí Elias fala: desce, avisa Acabe que descerá, ó glória, uma abundante chuva, ó glória. Mas ele não saiu dali. O cenário era contrário. O cenário era totalmente adverso. O cenário não parecia que de fato mudaria, mas Elias estava ali, orando de joelho, clamando, intercedendo, até que uma pequena nuvem brotou no céu, e ele falou: era o sinal de Deus. Deus derramará a sua abundante chuva, ó glória, ó glória. Um exímio homem de oração. Aleluia, Deus. A oração passa pelo crivo da perseverança. Só os valentes permanecem. Jesus chamou os discípulos ao Getsemane. Estava lá Pedro, Tiago e João. Até o apóstolo João, por um momento, ele esmureceu. E ele olhou para os discípulos dormindo, sonolentos, moribundos. Eles não tinham musculatura. Jesus estava treinando, meu pastor, os seus apóstolos. Pode ver, todo momento Jesus chamava os apóstolos para orar. Por quê? Oração é exercício. Oração é academia espiritual de Deus. Oração é Deus tornando eu e você forte espiritualmente. Oh glória! A oração é academia espiritual de Jeová, amados irmãos. Glória a Deus, aleluia, Pai. Os discípulos não aguentaram porque eles ainda estavam fracos. Ele disse: nem uma hora pudeste velar comigo? Nem uma hora vocês resistiram? Basta. E os discípulos estavam ali. Por quê? Mas você vê que depois os discípulos se tornaram homens de oração. A ponto de lá em Atos capítulo 6 eles falaram: nós perseveraremos. Por quê? Lá a gente não tinha condição, mas agora nós temos. Lá nós não tínhamos musculatura, mas agora nós temos. Por quê? Porque agora nós temos o poderoso Deus dentro de nós, o Espírito Santo habitando em nós. Oh glória! Tanto que depois você vê em Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, Atos capítulo 3, o que acontece? Pedro e João, os que esmureceram no Getsemane, os que dormiram na vigília, os que cochilaram no culto, agora não, eles estão indo à hora nona, a oração. Por quê? Eles entendem a necessidade, irmãos. Oração é necessidade, oração é vida. Sem oração não há fluxo de vida no crente. Quem não ora está morto, quem ora tem vida, quem ora tem a presença de Deus nele. É oração. Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Quando fala de hora, fala de compromisso. Procura apresentar-te a Deus, compromisso. Que hora que você marcou com a sua noiva, sua esposa? Às 3. Você tem que ser compromissado. Chegar no horário ou antes do, porque você vai se apresentar. Então oração é um relacionamento com compromisso. Deus é um Deus de aliança. Note, irmãos, olha como é que Abraão era. Olha o que Deus fala de Abraão. Abraão é um obreiro aprovado, porque é um homem de oração. Olha o que Deus diz acerca dele, Márcio. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Ocultarei eu a Abraão o que faço? Qual o contexto do texto? Ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Quem habitava lá? Ló. E a Bíblia diz que Abraão está ante a face de Deus. E Deus chama os seus anjos destruidores. Anjos que decretam juízo, não são anjos maus. Anjos que decretam juízo divino. Como aquele único anjo que matou 185 no Assírio.
chama os seus anjos destruidores e fala: eu destruirei Sodoma e Gomorra. O clamor de Sodoma e Gomorra subiu diante de mim, chegou, acabou, findou-se. A medida da iniquidade subiu, passou a medida. Mas ele fala: como eu vou ocultar Abraão, que faço a glória? Por quê? Porque Abraão está sempre na minha presença. Abraão é meu amigo. Abraão é homem de oração. Oh, glória. Aleluia. Deus falou: não posso ocultar, eu não posso esconder nada dele. É o que Jesus disse em João 15: não vos chamareis mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamo de amigo. E amigo é aquele que nutre intimidade, relação, oração. Oração. Salmo 25:14: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo, os decretos, aquilo que está no coração do Altíssimo. Irmãos, pega Gênesis 18 e depois você lê. Pega Gênesis 18 e depois você lê. É tremendo. Abraão, ele começa a ter meio que um embate com Deus. Destruirá tu o justo com o ímpio? Destruirá tu, Senhor, o justo com o ímpio? Se tiver 50, não destrua, Abraão. Se tiver 30, não destrua. Se tiver 20, não destrua. Se tiver 10, eu não destruo. A Bíblia diz que o Senhor sai, oh glória. Porque ele fala: não vou ficar muito com esse homem, não. Senão esse homem vai mudar a disposição do meu coração. Ei, a oração, oh glória. Entenda isso, é muito sensível isso que eu estou dizendo. Mas vou dizer pelo Espírito de Deus: a oração não muda Deus, a oração muda a gente. Mas o nosso clamor tem a capacidade de mudar o decreto divino, muda a disposição da vontade de Deus, de fazer aquilo que Ele disse que ia fazer e não faz. Por quê? Por causa da oração. Aleluia. Glória, 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 glória. Provérbios 8:17 diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Aleluia. É uma promessa. É uma promessa. Que ele diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscarem e me acharão. Ou seja, quem de madrugada acordar buscando a face de Deus, há de encontrar a presença do Altíssimo. Mas pastor, estou orando um dia, 2, 3, não recebi resposta, não senti a presença, a visitação. Deixa eu te falar, permaneça nesse lugar de oração. Aleluia. E você vai encontrar a gloriosa presença de Deus. Ele prometeu, está escrito. Você pode entender especificamente como a própria madrugada? Sim. Mas ele está falando aqui de você deixar um momento de descanso físico do corpo que precisa de repouso, mas você está tão sedento da presença que você vai acordar cedo, antes do horário de qualquer tipo de compromisso, e você vai se ajoelhar, ou de pé se você não tem condições, mas você falar: Senhor, eu estou aqui, eu estou ante a tua face, Senhor, eu sinto prazer na tua presença. Ai Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Senhor dos exércitos, antes de ti não houve nem tampouco haverá. O Senhor colocou fôlego de vida dentro de mim, por isso, Deus, eu sou um guerreiro na tua presença. Deus, em nome de Jesus, frustra o plano do maligno na minha vida, na minha família, no meu trabalho, onde quer que eu vá. O Senhor vai à frente, Deus. Não me deixe sair daqui sem que o Senhor vá comigo. Aleluia. Oração. Oração. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Meu Deus. Ouvi a tua oração, oh glória, e eu vi a tua lágrima. De repente você não viu Deus, mas Deus te viu. De repente você não sentiu nem a presença de Deus, mas Deus estava ali, oh glória, ouvindo e vendo a sua lágrima correndo o rosto e caindo em terra. Ele estava ali contemplando esse momento. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Deus ouviu e viu a oração de Ezequias. Ele já tinha dado decreto ao profeta, ao homem de Deus: vá até a casa dele, diz que ele vai morrer, fala para ele colocar a casa dele em ordem. Deus já tinha decretado, irmão. Se ele ali de fato já entendesse: ok, Deus, aqui é a tua vontade, tu mandou o homem de Deus, ok.
mas ele vai ante a face do Senhor. Ele poderia chamar o profeta de novo. Você vê que ele só ouve o profeta está indo. Ele fala, profeta, volta, profeta, por favor, intercede a Deus. Entenda isso. Você pode pedir oração ao seu pastor, você pode pedir oração ao diácono, você pode pedir oração ao obreiro, à mulher de oração, mas Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir a sua oração. Glória! Aleluia! Ele vira o